exclusiva do Senhor. Ele prega com o carro. Aí quando o pessoal vem no trânsito, aquele cara deve ser da igreja. Aí alguém deu uma fechada nele, ele já começa a xingar. Ou seja, o carro está pregando e ele despregando. É assim. Partindo de vocês, a responsabilidade de pregar o evangelho é nossa. É nossa, a boca é nossa, meu irmão. Propagou. O que é propagar o evangelho? Suou, referindo-se à clareza ou ao volume do som. Propagar é com clareza, falar a verdade de Deus. E volume, tem que ser com volume que as pessoas possam te ouvir. Aleluia. Propagou, falou. Versículo 8 também diz: por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Presta atenção, olha que coisa linda. A igreja de Tessalônica propagou o evangelho por toda parte. O que Paulo estava falando? Paulo era um missionário. Paulo disse: rapaz, gente, onde eu vou, alguém fala de vocês. Onde eu vou, alguém fala da fé de vocês. Olha que coisa linda que os tessalonicenses viveram. Eles viveram um testemunho tão grande, gente, tão bonito, que onde Paulo ia, alguém falava: Paulo, você está sabendo dos irmãos de Tessalônica? Aqueles irmãos é uma bênção, Paulo. Aquela igreja é uma bênção, Paulo. Eles amam a Deus. Eles falam de Deus. Eles vivem para Deus, Paulo. O que estão falando da gente aí fora? Quando alguém fala dos crentes da Monte Sião de Nova Carapina, eles lembram de quê? Eles olhavam para o pastor Paulo e diziam assim: Paulo, você é pastor daquele povo? Ele disse: sou. Rapaz, que igreja bonita, pô. Os irmãos lá estão firmes na fé, estão compartilhando o evangelho. Agora é duro quando a gente vai em algum lugar, você fala assim: você é pastor do Esquecildo? Você é pastor do Esquecildo? Sou pastor do Esquecildo. Não, ele está visitando, entendeu? Ele vai. Então, pastor, olha, pelo amor de Deus, pastor. Rapaz, aquele irmão não é crente não, pastor. Não é crente não. Então, qual a forma que as pessoas estão falando da gente? Porque o que elas estão falando de vocês e de mim, estão falando do Deus que nós falamos que servimos. Entenda que a sua vida, depois que você entregou a Jesus, não é mais sua. O que você fala, o que você olha, o que você diz, a forma que você age, está mostrando o seu Deus. Tudo que nós fazemos em Cristo está apontando para aquele que dizemos que somos servos e filhos. A Bíblia diz que, por toda parte, tornou-se conhecida a fé que eles tinham. A nossa fé tem que ser conhecida em toda parte. O nosso bairro precisa ver nossa fé. Os nossos vizinhos precisam ver nossa fé. Esses dias, a pastora Gilmar foi conversar com uma vizinha, em um momento difícil. E a pastora foi lá, orientou a família, orientou todo mundo. E ela falou bem assim: Mara, a minha filha sempre conversa comigo. Minha filha está rebelde, mas minha filha fala bem assim: mãe, por que nossa família não pode ser igual do pastor Wagner e da pastora Gilmar? Eles estão aqui pertinho da gente, mãe. A gente não vê um grito, a gente não vê uma briga. A gente não vê nenhuma correção. Não vê, mas correção tem. Então, aí a pastora Gilmar disse assim para mim: amor, ela falou: Mara, eu queria ter uma família tranquila igual a de vocês. Eu falei: é possível. Porque você pode ter a fé que nós temos. A fé no Filho de Deus. Mas um ponto importante. O versículo 8 diz que houve o resultado. Olha o versículo 8 aí, por favor. Vamos lá. Versículo 8 diz: o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Olha o nível que chegou esta igreja que Paulo está elogiando.
Paulo disse, vocês foram tão marcados pelo Espírito, que qual é o resultado disso? É que eu não preciso falar com mais ninguém sobre vocês. A vida de vocês demonstram de quem vocês são filhos. Eu não preciso lutar para alguém dizer assim, não, ó, eles são crentes. Não, ó, eles são assim, mas são crentes, sabe? Eles são assim, mas eles estão caminhando, sabe? Paulo disse, não, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Vocês são o que de fato são. Que nível, né? Que nível de evangelho. Eu quero viver esse evangelho. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver isso. Não precisa ninguém lutar para dizer, não, o pastor Wagner é convertido. Não precisa falar nada disso. Não precisa falar. Alguém falar assim, não, ó, não, a irmã, ela é até que ela assim, ela é boazinha. Ela é de Deus. Ela é de Deus. Não, Paulo disse assim, não tem necessidade disso. Porque todos sabem quem vocês são. Eles mesmos relatam. Paulo estava dizendo que a igreja de Tessalônica não precisava mais falar nada. O testemunho falava tudo. Olha o versículo 9. Versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. E como se voltaram para Deus. Olha isso. Olha o que a igreja fez em 2 meses de conversão. Se voltaram para Deus. Primeiro, a maneira que vocês nos receberam. A igreja de Tessalônica tratava bem do seu pastor. Ponto. É igual vocês assim. Tratava bem dos seus líderes. Segundo, e como se voltaram para Deus e deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quando o Espírito Santo tocou aquela igreja, eles passaram a ter uma boa hospitalidade. Segundo, eles se voltaram para Deus, ou seja, eles deram as costas para o mundo e se voltaram para Deus. Terceiro, eles abandonaram os ídolos. Renúncia. Filho, quando o Espírito Santo marca a nossa vida, você passa a ser alguém melhor que ama o seu próximo. Você passa a se voltar para Deus de todo o coração. E você larga todos os ídolos que te atrapalham. É o Espírito que produz isso em nós. É uma construção nova, em uma casa nova, para a habitação do Espírito Santo. Eu quero concluir a mensagem e falar para vocês que, porque o Espírito de Deus quer nos dar fome por missões, por ganhar almas, por ganhar o mundo, para ganhar o mundo para Jesus. Por quê? Escute aí, agarra isso aí. Porque o próprio Deus é um Deus missionário. Jesus sempre falava, olha, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Deus quer que nós amemos missões, porque Deus é um Deus missionário. Eu quero te mostrar, isso é lindo. Existe um termo chamado Missio Dei. Missio Dei é a missão de Deus. Um teólogo chamado Karl Barth, ele articulou a missão como atividade de Deus mesmo, ou seja, Deus é um Deus missionário. A missão não começa com a igreja, a missão começou com Deus. Entende? A igreja não começa a missão, a igreja continua a missão, porque Deus é missionário. Olha para a Bíblia. Quem vai em busca do homem? É o próprio Deus. Adão cai e Deus vai buscar ele no jardim e pergunta onde você estava, o que você fez? Deus sempre em busca do homem. Deus é missionário. Deus buscou Noé num tempo que todos estavam desviados. Deus buscou Noé. Deus buscou Abraão. Deus buscou Ló em Sodoma. Deus em Cristo veio nos buscar. Deus é missionário, irmão. Deus é missionário. Outro teólogo chamado George Vicendon disse que
Deus é o sujeito ativo da missão. É Ele que ativa a missão no coração da igreja. Agora, como que foi isso? Presta atenção. Deus o Pai enviou o Filho e ambos enviaram o Espírito Santo. A Trindade envia a igreja e os crentes em particular para cumprir a grande tarefa da grande comissão. Então, por que o Espírito quer que você seja um missionário? Porque Deus foi. Pastor, e se eu ficar a vida toda na igreja sem ganhar uma vida para Jesus? Quer dizer que você nunca sentiu a delícia de ter sido ganho para Jesus. Porque você consegue indicar bem muita coisa. Você sabe qual é a melhor internet, qual é a melhor marca, qual é o melhor hambúrguer. Você sabe tudo isso. Mas se alguém te perguntar, qual é o melhor Deus? Quem é o Salvador? Pastor, mas eu não fui ungido a missionário. O Senhor nunca me ungiu a nada. Não, não é eu que unge missionário, não. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que o unge. Quando você recebeu Jesus, você está recebendo a unção de missionário. Você pode falar de Jesus. Pastor, eu trabalho no banco, eu trabalho na escola. Pastor, eu trabalho com vendas, eu trabalho com negócios, eu trabalho vendendo roupa, eu trabalho no supermercado. É isso aí, lá é o seu campo missionário. É lá que você vai cumprir a missão Dei, a missão de Deus, é lá. Fala de Jesus, irmão. Fala de Jesus. Esse lugar aqui é muito pequeno para a gente ficar batendo cabeça. Tem muita gente aí fora precisando de Cristo. Na verdade, você conhece aí no mínimo 100 pessoas que precisam urgentemente sair dessa vida de miséria. Você conhece muita gente. Eu te convido, talvez, você já apostou em tanta coisa na sua vida. Você já apostou em tanta coisa. Mas eu te peço algo em nome de Jesus. Aposte no Evangelho. Aposte no Evangelho. Fale do Evangelho. Indique o Evangelho. Jesus pode mudar e transformar vidas. Atos 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, quando o poder de Deus vem sobre nós, nós já podemos testemunhar. Não tem mais como calar. Não tem mais como calar. Quando Deus te chamou, você não entendeu isso. Quando Deus te chamou, Ele viu dezenas e centenas de pessoas para salvar através de você. Quando Deus te chamou, Ele te colocou lá naquela empresa, você acha que é só para ganhar dinheiro. Não, irmão, dinheiro é apenas a consequência. Sabe, é o ganhador de almas, não o ganhador de dinheiro. Na sua escola, na sua faculdade, aquele lugar que você está lá, você não tem ideia. Pastor, mas se eu falar de Jesus lá, você vai ver coisas poderosas, porque Deus é provedor. Quanto mais você fala de Jesus, mais próspero você fica, mais sábio você é. E as coisas vão começando a fazer sentido para você. Em 1784, após lerem a biografia do missionário David Brainerd, o estudante William Carey foi chamado por Deus para alcançar os indianos. Saiu da Inglaterra na viagem de navio. Sua esposa engravidou e deu à luz antes de chegar à Índia, em uma viagem que durou mais de 12 meses em alto mar. William foi um dos maiores missionários que a história registra e traduziu porções do Novo Testamento para mais de 20 línguas. William Carey é considerado o fundador das missões modernas na Inglaterra e pai de um grande movimento missionário. Deus continua querendo levantar homens que façam a diferença. Quer saber sobre missões no Brasil? Em 1945, Deus levantou uma mulher também na América, solteira, baixinha, inexperiente. Ela veio ao Brasil
embrenhou-se na floresta amazônica, onde desejava evangelizar um rio chamado Içana. Seu nome é Sophia Miller, missionária das novas tribos do Brasil. E Deus deu-lhes força. Ela percorreu aquele rio durante décadas. Alcançou a tribo Baniwa Curipaco e traduziu o Novo Testamento para o Curipaco. Como usava todo o seu tempo em terra para o evangelismo, ela traduziu enquanto viajava de canoa, de aldeia em aldeia, durante mais de 20 anos. Hoje, uma vez por ano, todas as tribos convertidas se encontram para louvar a Deus por ter levantado Sophia Miller para lhes trazer o evangelho. A FUNAI afirmou recentemente que este é um dos pouquíssimos lugares na Amazônia onde os indígenas não enfrentam problemas com alcoolismo, conflitos e guerras. Você pode mudar vidas. Nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos mudar esse bairro chamado Nova Carapina, irmãos. Pastor, eu não moro aqui. Você pode mudar o seu bairro. O Espírito ainda continua querendo marcar corações com sede e fome de alma, meu irmão. Em 1735, John Wesley e seu irmão mais novo, Charles Wesley, foram enviados como missionários à Virgínia para evangelizar os índios, sendo praticamente fracassado. Em sua viagem de retorno, John Wesley expressou a frustração dizendo: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? John Wesley achava que estava tudo bem, como muitos de nós. Estamos pregando, estamos indo na igreja, estamos fazendo que oramos de vez em quando dou um dízimo, dou uma oferta, e como John Wesley achamos que está tudo bem. Queremos fazer missões, como se estivesse tudo bem. Mas um dia John Wesley, achando que estava tudo bem, foi enviado para fazer missões. E ele voltou frustrado para casa, dizendo: eu fui evangelizar os índios, mas agora, quem me converterá? O que ele disse? Na verdade, quem precisa de salvação sou eu. E a história diz que quando ele volta para a Inglaterra, ele sobe um navio, e no meio do trajeto em alto mar, uma tempestade se levanta. E John Wesley lá com medo de morrer, ele tinha medo de morrer. Com medo de morrer porque ele acreditava que Deus não poderia de fato perdoá-lo totalmente. Mas aí, a história diz que John Wesley olhou para algumas crianças, alguns homens, que em meio à tempestade, enquanto ele, crente, estava com medo, aquelas crianças e alguns adultos louvavam a Deus. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. John Wesley diz: quem são eles? Sabe quem eles eram? Eram missionários moravianos. Investiga lá no Google, no YouTube, quem foram os moravianos. Sensacional. Missionários que entregaram a vida por Deus. John Wesley viu aquilo e disse assim: eu preciso crer no jeito que eles creem. E quando Wesley volta para a Inglaterra, ele passa a meditar naquilo, pensando: tem alguma coisa errada comigo? Eu preciso voltar a queimar de verdade pela presença do Espírito Santo. E aí John Wesley vive a experiência chamada o coração aquecido. Eu quero ler para você o relato do próprio Wesley, o que ele deixou escrito em seu diário. Diz assim, John Wesley diz: cerca das 8h15, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que em verdade eu confiava somente em Cristo para a salvação.
e que uma certeza me foi dada, de que Ele havia tirado meus pecados. Em verdade, meus, em que me havia salvo da lei. Jesus me salvou da lei, do pecado e da morte. Eu comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que de uma maneira especial me haviam perseguido e insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia em meu coração. Meu coração naquele dia foi aquecido pelo Espírito de Deus. O Senhor quer aquecer seu coração. Às vezes estamos passando um tempão na igreja com o coração frio. John Wesley disse: eu passei muito tempo pregando, ensinando com o coração frio. Mas em uma reunião, as palavras que eu ouvi aqueceram o meu coração. A partir daquele dia, John Wesley pregou a milhares e milhares de pessoas. Se você quer saber um pouco mais do trabalho de John Wesley a partir daquele dia, só você conhecer um pouco da igreja metodista. Se nessa noite o Espírito está queimando seu coração, para você se levantar dessa cadeira, ganhar sua casa, ganhar sua família, ganhar seu bairro, ganhar sua empresa, ganhar sua comunidade, ganhar o bairro da Serra, a cidade da Serra, perdão, ganhar toda a Grande Vitória, ganhar o Brasil. Deus está te chamando hoje para salvar todos que você acredita que pode ser salvo. Se você crê nisso, levante tuas mãos e glorifique o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.